Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E o assunto para agora é, a pedido de alguns de nossos inscritos, a análise do resultado do segundo trimestre de 2021 da Domo Energia. E se esse assunto te interessa, segura um minutinho a vinheta que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Bom, eu não tinha feito o review, até porque eu só estou fazendo review dos papéis que estão me pedindo, por questões, vamos dizer assim, de disponibilidade de tempo também, né? E porque não adianta também você ficar falando de papéis e as pessoas acabarem não assistindo o vídeo. Acaba virando conteúdo desnecessário. Mas como alguns inscritos, e um inscrito especial fez o pedido para que eu desse uma olhada nos números, né? E analisasse os números da Domo Energia agora no segundo trimestre de 2021, eu falei que iria fazer, né? Como sempre, a pedido sempre eu faço. Então eu estou trazendo aqui as informações que eu achei pertinentes nesse vídeo. Bom, só para lembrar rapidamente, ela fez seu IPO em 2014, tem, segundo dados disponíveis, 176 funcionários. Em agosto de 2020 a companhia deixou de ser uma operadora e passou a possuir apenas 20% da participação na concessão, né, do campo de Tubarão Martelo, no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos. O ticket dela é DM63, faz parte do segmento tradicional, né, não é novo mercado. Tag along de 100%, só tem ações ordinárias e free float de 33,7%. Lembrando que a Domo ela entrou com pedido de recuperação judicial em 2017 e segue nele até hoje, ou seja, ela tem obrigatoriamente que seguir um plano, e caso por algum motivo ela precise fazer alguma modificação nesse planejamento, ela é obrigada a comunicar, né, essa modificação, para ver se a modificação no seu plano, vamos dizer, de recuperação ou seu adendo é aceito ou não. Bom, destaques financeiros, parece até, vamos dizer assim, um déjà vu, né? Ou déjà vu, alguns falam de um jeito, outros falam de outro, do resultado do primeiro trimestre de 2021, né? Destaque da companhia, os seguintes trimestres são diretamente comparáveis, né, aos períodos anteriores, uma vez que a partir de 3 de agosto de 2020, como sempre, ela avisa, a companhia, a participação da companhia no campo de Tubarão Martelo foi reduzida de 100% para 20%. Né? Aí ela coloca aqui os dados de produção do campo, né? Que do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021 teve um aumento de 16,2%, e em relação ao primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021 teve uma melhora de 33,1%. Lembrando que ela só recebe 20% dessa participação. Então, olhando em relação à participação, né? Ela tinha uma participação que era de 514,6 mil barris de petróleo em relação a em 2020, em 2021 119,6 sobre o mesmo, uma redução de 76,8%. E em relação aos primeiros 6 meses de 2020 para os primeiros 6 meses de 2021, uma redução de 72,8%. Justamente por quê? Porque ela passou a receber apenas 20% da participação. A comercialização dela caiu em relação ao segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021 em 84,1%, e em relação ao primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021 caiu em 84,7%. Justamente por isso que ela agora deixou de ser uma operadora e passou simplesmente, vamos dizer que ela passou a viver de renda do campo, vamos colocar assim. Porque ela não tem nenhuma obrigação sobre manutenção, CAPEX, OPEX, nada disso em relação desculpe,
a esse ponto, né, de produção de petróleo. Destaques financeiros: volume produzido no segundo trimestre de 2021 pelo campo Tubarão Martelo de 587 milhões de barris de petróleo, representando um aumento na produção do campo de 16,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. E é um resultado operacional dos 5 pontos produtores no segundo trimestre de 2021 comparado aos 3 pontos produtores durante o segundo trimestre de 2020. No segundo trimestre de 2020, por questões operacionais, apenas 3 poços estavam operando, e agora no primeiro trimestre de 2021, os 5 poços estão. O volume referente à participação na companhia foi de 119,6 mil barris, como a gente já viu no gráfico anterior, de petróleo no segundo trimestre de 2021. Este dado não é diretamente comparável ao volume, né, de 514,6 barris de petróleo em 2020, já que em 2020 ela detinha 100% de participação. Uma vez que no segundo trimestre de 2020 a companhia detinha 100% do direito de produção. Pela mesma razão acima exposta, o volume comercializado pela companhia no segundo trimestre de 2021 de 78 mil barris de petróleo não é diretamente comparável ao volume do segundo trimestre de 2020, que foi de 489,3 mil barris de petróleo. E com isso, né, como a gente diz, preço de ação segue, vamos dizer assim, o lucro, né, e automaticamente a cotação segue como o preço da ação. Isso, o lucro da empresa caiu, o mercado precificou. Receita líquida da empresa no segundo trimestre de 2020 era de 83 milhões, caiu para 28,1 milhões, uma redução de 66,2%. Em relação aos primeiros 6 meses de 2020 para os primeiros 6 meses de 2021, uma queda de 68,8%, saindo de 189,1 milhões para 59 milhões. Olhando o EBITDA, né, ajustado e a margem ajustada, né, houve uma melhora do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021 de 6,9%, né? Que seria uma melhora de 63,2 pontos percentuais, já que no segundo trimestre de 2020 era negativa de 38,7 o EBIT, né? E uma melhora nos últimos 6 meses em comparação aos 6 meses de 2020 de 11,9 milhões, ou seja, com 59,4 pontos percentuais de diferença. Porém, o saldo em caixa da empresa, que no segundo trimestre de 2020 era de 76,6 milhões, no segundo trimestre agora de 2021 é de 32,8, ou seja, significando mais uma vez que mesmo com todas as atitudes, mesmo vamos dizer assim, com a emissão de novas ações que a empresa fez recentemente, ela continua queimando caixa, o que é muito perigoso. A retração da receita no segundo trimestre de 2021 é comparável com a retração do volume comercializado, que, por sua vez, está alinhado com o menor percentual sobre os direitos de produção em relação ao período recente. O EBITDA do estado de segundo trimestre de 2021 de 6 milhões, com a margem de 24,5%, captura os efeitos de transação farm-out do campo Tubarão Martelo. O EBITDA do estado no primeiro trimestre de 2021 a margem foi de aproximadamente 18,5%, se eu não estou enganado. Foi algo em torno de 18%, ou seja, uma melhora pequena, né, em relação à margem EBITDA, mas que para os efeitos não acaba não refletindo, até porque a empresa faturou bem menos, né? Representado também pelo custo operacional, que ela não tem, né, que era o OPEX, que foi de 840 milhões por mês, e o resultado do segundo trimestre de 2021 não é diretamente comparável com o segundo trimestre de 2020, justamente pela questão de ela agora ser apenas detentora de 20% do valor faturado pelos poços de Tubarão Martelo. Aqui o que eu fiz? Eu deixei os 2 pontos, né, o destaque financeiro da parte de cima que está em amarelo, deixar bem frisado, né, relativo a os valores, vamos dizer assim, no primeiro trimestre de 2021, e o que está com os sublinhados em verde é relativo ao segundo trimestre de 2020. A gente pode até, para poder ficar um negócio mais arrumadinho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que aqui eu tenho as informações do trimestre de 2020, ou melhor, primeiro trimestre de 2021, e aqui eu tenho as atuais pelo segundo trimestre de 2021, né?
Aí ele coloca que, conforme destacado na nota 1.3, a companhia subsidiária apresentou capital circulante líquido negativo consolidado de 156 milhões. Por que eu fiz essa comparação? Porque o mesmo capital líquido consolidado no segundo trimestre agora de 2021 saiu de 156,2 milhões para 123,1 milhões. Houve uma leve melhora aqui, aproximadamente de 33 milhões, né, aproximadamente. O passivo circulante é formado em grande parte pelo saldo em aberto de 147,7 milhões, que nesse já foi bem menor, foi de 64,5 milhões referente aos acordos assinados entre as companhias e seus fornecedores. A gente olhar a parte, basicamente o texto é o mesmo, tá? Só para efeito de comparação. Diversas das grandes maioria relacionadas a questões de abandono regulatório e ambientais no valor que foram de 357 milhões para 375 milhões. Houve uma diferença aqui. A contingência não provisionada das grande maioria fiscais, que atualmente é de 1.610 bilhões, né? Que anteriormente era de 2.214 bilhões, ou seja, essas despesas para todos os efeitos estiveram melhorando um pouco. Deve-se notar também que desde dezembro de 2018, também a coisa aqui em cima, o balanço patrimonial da companhia é caracterizado por patrimônio líquido negativo. O atual, no primeiro trimestre de 2021, era de 758 milhões. O atual, no segundo trimestre de 2020, é de 629,3 milhões. E, portanto, o valor das obrigações da companhia, né, é superior ao valor dos seus ativos. Não está aqui embaixo, mas o texto é o mesmo, tá? Quem quiser pegar o release e olhar, vai ver que a informação que está descrita aqui é a continuação aqui embaixo da mesma forma. Como sempre, a administração continuará a empenhar a defesa de seus interesses, da Doma Energia e de seus acionistas. Bom, beleza. E aqui, vamos propriamente para o que importa, né? Que é os resultados finais com a reconciliação do EBITDA já ajustado. A receita líquida no segundo trimestre de 2020 era de 80 e... Vamos colocar até as setinhas para ficar legal aqui, né? Era de 83 milhões no segundo trimestre de 2020, passou agora para 28,1 milhões, uma queda de 66,2%. Lucro líquido ou prejuízo ajustado saiu de um prejuízo para todos os efeitos de 192 milhões para um lucro, né, de certa forma, de 147,7 milhões, que deu aquela diferença, inclusive, que a gente viu lá atrás. Porém, a diferença ainda continua sendo negativa em 176,2%. Resultado financeiro negativo ainda, em 35 milhões, uma piora para todos os efeitos, revertendo o resultado financeiro positivo do segundo trimestre de 2020, uma piora de 183,6%. Depreciação e amortização continua positivo, teve uma diferencinha aqui pequena, porém a diferença pequena entre aspas, né, que acaba resultando em 52,2%. O EBITDA, que era negativo em 138,6 milhões, passou em EBITDA positivo de 119,1, uma diferença de 186%. Questão aqui de RF16, previsões de estorno, levar, que a gente pode olhar basicamente aqui embaixo. EBITDA ajustado, saldo EBITDA ajustado negativo de 32,1 para o EBITDA positivo de 6,9. Não deixou de ser vantagem, né? E uma diferença para todos os efeitos de 121,4% em diferença. Olhando ele semestralizado, né? Primeiro semestre de 2020 a primeiro semestre de 2021, sendo o primeiro semestre de 2020 de 189,1 milhões de lucro, não, melhor, de receita líquida, para uma receita líquida de 59 milhões, uma diferença a menor, né, de 68,8%. Lucro líquido ajustado saiu de um prejuízo para todo efeito de 591 para um lucro líquido de 132,1, uma diferença para todo efeito de 122,3%. Resultado financeiro, porém, continua negativo. Resultado financeiro no primeiros 6 meses de 2020 foi de 167,3 milhões e agora foi negativo em 57 milhões, uma piora de resultado na ordem de 103%. Olhando já o EBITDA, né? Sendo do EBITDA negativo. Deixa eu limpar para poder ficar melhor, né? Sendo do EBITDA negativo de 391,1 milhões para um EBITDA positivo de 139,4 milhões, uma diferença de 136,6%.
e olhando no final, que acaba refletindo, né, um EBITDA ajustado de 74,2%, de menos 74,2 milhões para um EBITDA positivo de 11,9 milhões, uma diferença de 116%. Em relação à margem EBITDA ajustada, sai de uma margem EBITDA negativa de 39,2% para uma margem positiva de 20,2%, uma melhora de 59 pontos percentuais. Bom, e o que dizer no final das contas sobre toda essa questão da Domo? Antes de eu ler as finalizações aqui, ou seja, a minha visão sobre a empresa, por essa diferença que tem principalmente nos faturamentos, na posição da empresa, no momento que ela detinha 100% da participação de um campo, né? Atualmente, depois de ela ter, vamos dizer assim, ser possuidora de vários outros campos, e ao mesmo tempo, essa distorção que há no preço, a gente só tem como afirmar alguma coisa relativo à empresa a partir, literalmente, do próximo balanço, ou seja, do próximo terceiro trimestre, né, de 2021, que a gente vai ter uma comparação mais precisa para saber para que lado a empresa está andando. Várias ações foram feitas pela empresa. Uma coisa que me incomoda muito, né, sendo bem sincero, eu não sou acionista da Domo e não colocaria meu dinheiro nessa empresa, pelo menos no momento, tá? Alguns podem enxergar isso como sendo uma oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade de risco muito grande. Eu acho que na Bolsa Brasileira hoje em dia há empresas de risco, porém com uma possibilidade, vamos dizer assim, de evolução muito melhor do que ela. Então, se fosse escolher entre ela e outras oportunidades que existem na Bolsa, eu escolheria outras oportunidades, né? Se você é acionista e já vem segurando para todos os efeitos o prejuízo, e eu não entendo, isso aqui não é recomendação de compra ou venda, já que está segurando, eu seguraria, esperaria o resultado pelo menos do próximo trimestre, né, do terceiro trimestre de 2021, para ver para quantas a empresa vai andar. Porém, eu tracei alguns pontos aqui que eu achei primordiais relativos, vamos dizer assim, aos acontecimentos que eu sempre venho acompanhando da empresa. Bom, sem sinalização de novos investimentos que venham a trazer valor para o acionista. Isso é o que eu mais vejo. Ela vendeu quase tudo que tinha, vendeu parte dos seus ativos, ficou hoje, vamos dizer assim, vivendo de renda de 20% de um campo e não apresenta nenhum plano, né, de expansão, ou vamos dizer assim, nenhuma projeção, né, e nem vislumbra nada sobre novos investimentos. Isso me preocupa muito, que eu acho que a principal função de você investir numa empresa é justamente ela estar sempre procurando novos investimentos para poder trazer maior retorno para os seus acionistas, e isso no momento eu não vejo, né? Um dos destaques, a meu ver, negativos, a empresa continua queimando caixa e com receita líquida menor a cada ano, e que apesar do aumento de capital não conseguiu diminuir o seu passivo substancialmente. É uma outra coisa também que aconteceu, ela fez uma nova emissão, né? Aumentou o seu capital, porém o aumento de capital não surtiu efeito, vamos colocar assim. Eu inclusive falei isso no vídeo anterior, para quem quiser é só procurar na playlist aí, que tem um vídeo que eu falo sobre isso. Positivo, né? Tentei caçar alguma coisa, as únicas coisas que eu achei foi o retorno da margem líquida positivo, né? E a redução do capital líquido circulante por conta do capital líquido circulante negativo, né, no caso, por conta da emissão de ações, tá? Ou seja, por enquanto eu não vejo futuro para a empresa, mediante ela não apresentar nada de novo a cada semestre, pelo contrário, né? Você não vê a empresa se mexendo, vamos colocar assim, para criar valor ou criar novas oportunidades de negócio. Isso é o que mais me preocupa, o que mais me incomoda, né? Como análise e não propriamente como investidor, que como eu já falei, eu não sou investidor da empresa, né? E é isso, né? Qualquer dúvida maior, qualquer questionamento sobre algum posicionamento, ou que você tenha visto, ou que você veja o motivo, ou motivo para sim, ou motivo para não,
deixa nos comentários aqui no vídeo, né? Que eu sempre dou uma olhada e tento, vamos dizer assim, responder na medida do possível. Mais uma vez pedir desculpa pela minha voz, que tá horrível, né? Tô com um problema na garganta, na realidade, que eu tô tendo que tratar de certa forma um pouco mais enfaticamente. Mas, se tudo der certo, daqui a pouco vai estar tudo ao normal. Por isso que às vezes minha voz acaba falhando. Fechando, né? Aqui. Como a gente pode ver, cotação pelo menos de julho para cá vem caindo, né? Como eu falei, cotação e preço da ação segue lucro, não tem lucro, preço da ação não acompanha, né? Cotado agora 81 centavos, né? No fechamento agora de sexta-feira, sem demais movimentações, né? Abriu, chegou a bater nos 79 centavos e acabou fechando nos mesmos 81, né? Sem nada a falar. PL da empresa está em 0,64. O preço e valor patrimonial de negativo em 0,48. Dividend yield zerada, né? Até porque a empresa não paga, não tem como a empresa pagar nada, principalmente estando em recuperação judicial em dívida. Crescimento nos últimos 5 anos, a empresa encolheu na realidade 13,2%. Valorização nos últimos 12 meses, também ela desvalorizou 33,79%. E a valorização nos últimos 30 dias, ela desvalorizou também 12,90%. Qualquer novidade, algo que eu acho interessante ou relevante sobre a empresa, eu sempre recebo os comunicados. E desde que eu julgue realmente relevante para o acionista, eu tento sempre trazer aqui no canal para vocês. E como sempre, se você chegou aqui ou caiu de paraquedas aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Lembrando que eu não fico postando vídeo, igual a maioria dos canais, vamos dizer assim, que falam sobre investimento, né? Eu normalmente só falo do que não é muito batido, né? Eu acho que não precisa ficar chutando cachorro morto. E como sempre, deixe seu like ou seu dislike também, não tem problema. Porém, deixe nos comentários o que você gostou ou não, para que possamos estar sempre melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Se gostou, compartilhe com seus amigos. E como sempre, um muito obrigado a todos, um bom domingo e bons investimentos.